Hoje é um dia especial porque nós temos a oportunidade de conhecer o professor Cristiano Bodar, que tem desenvolvido uma atividade muito importante para nós que lidamos com o ensino de ciências sociais e da sociologia ao longo dos anos. Além de professor, de pesquisador, ele também tem um projeto editorial que nós vamos conhecer, intitulado Café com Sociologia, e, além disso, é também um autor. Esse encontro de hoje, ele foi proposto na forma de uma ação de extensão promovido pelo projeto Sociologia nas Redes, que já existe há 5 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós desenvolvemos um projeto que vincula ensino, produção de materiais acadêmicos e didáticos e extensão universitária. Anualmente, nós realizamos 1 ou 2 encontros com essa temática de sociologia nas redes, para divulgar os materiais produzidos pelas turmas do curso de Ciências Sociais da UFRN e também para estabelecer esses contatos, essas interlocuções com professores, pesquisadoras, pessoas que têm se dedicado a contribuir com o ensino das ciências sociais de um modo geral. Hoje, nós temos a oportunidade de conhecer e interagir com o professor Cristiano Bodar, que está lançando um livro muito relevante para todos que estão envolvidos com os cursos de licenciatura em Ciências Sociais e também com o ensino da sociologia escolar em geral. O professor falará hoje especificamente sobre esse livro, que é muito interessante, que é O que aprender para ensinar sociologia, recém-lançado pela editora que ele coordena. Pois bem, professor, com muita satisfação nós recebemos você, seja bem-vindo. O pessoal aqui, alguns já conhecem a sua obra, a parte da sua produção, porque nós temos estudado esse livro junto com o pessoal, e acho que no primeiro momento você poderia falar um pouco sobre esse seu projeto que vem desde a época do blog Café com Sociologia, ao longo do tempo amadureceu, criou uma rede de pesquisadores e autores, constituiu a editora Café com Sociologia e tantos livros que têm sido lançados recentemente. O pessoal gostaria de conhecer esse seu projeto. Bem-vindo. Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Agradeço o convite, Lucas, para estar com vocês. Vou fazer uma breve apresentação, né, dos meus projetos, para aqueles que talvez, muito provavelmente, não me conhecem. Como o Lucas apresentou, sou o professor Cristiano Bodar, sou professor da Universidade Federal de Alagoas, sou pesquisador da temática do ensino das ciências sociais, né, no Brasil. Pesquiso essa temática há alguns anos, eu diria que desde 2015, talvez 2017, com mais afinco, e quando eu efetivamente começo a pesquisar quase que exclusivamente essa temática. Eu venho de uma carreira de formação dedicada à temática dos movimentos sociais, participação política, fiz doutorado na USP em Sociologia, na linha de Sociologia Política, mas devido à minha trajetória profissional, que foi na educação básica, eu sempre estive muito próximo ao ensino de Sociologia. Então, lá em 2009, eu criei um blog, né, chamado Blog Café com Sociologia. Um ano depois que a Sociologia entra no currículo brasileiro como disciplina obrigatória, num contexto que não existia livro didático. Então, por não ter livro didático naquele momento, o que nós tínhamos era um livro de introdução à Sociologia, que era muito difícil de utilizar com os alunos,
eu então comecei a produzir materiais, né, materiais para as minhas aulas de sociologia. E aí, naquela época, o pendrive que a gente usava era muito pequeno. Então, assim, você botava 3 fotos no pendrive e lotava o pendrive. E eu tinha muito material, então eu tinha que ficar com uma pasta pesada, uma pasta dessa grossura, pesada, para cima e para baixo. E um aluno meu do ensino médio virou para mim e falou assim: professor, por que você não salva essas coisas num Blogspot? Que aí você usa como se fosse um pendrive virtual sem limite. E aí, então, eu coloquei lá, organizei minimamente esse material meu para uso pessoal. A minha colega que trabalhava comigo, que dava aula de sociologia, era uma escola de tamanho médio, éramos 2 professores. Eu passei, então, a senha para ela acessar, e depois uma outra colega. Em menos de um mês, já tinha mais de 50 professores acessando meu material. E aí resolvi, então, dar um layout naquilo e virou um blog. Então, não só o material que eu tinha já produzido, como o material que eu ia produzindo. Então, inicialmente, o blog ele era alimentado a partir das minhas aulas. Então, a aula da semana que vem, eu produzia essa semana, ia para o blog e depois ia para a sala de aula. E fui alimentando esse material. Só que a coisa cresceu bastante, né? Fui fazer doutorado, e aí convidei, em 2012, convidei um amigo para me auxiliar nesse blog, né? Porque demandava muita manutenção, é um blog muito grande, na época o acesso era muito grande, então precisava estar sempre fazendo manutenção na hospedagem, porque ele caía, e tinha que... Enfim, porque assim, num contexto que não tinha livro didático, era um blog que tinha mais ou menos 30 mil acessos por dia. Então, era um acesso, hoje, para vocês terem uma ideia, ainda mantém ali em torno de 15, 17 mil acessos por dia. Mas, para aquela época, era algo extraordinário. E aí, esse amigo começou, o Roniel Sampaio, participar comigo ali. Depois, nós também inventamos de ampliar, porque as pessoas questionavam que às vezes o blog só tinha coisas para a sala de aula, né? Não tinha conteúdo mais aprofundado. E aí nós então tivemos o projeto de fazer uma revista, a revista Café de Sociologia, que é esse quadrinho que está aqui atrás aqui, vocês vão ver aqui, ó, são capas das edições, né, de algumas das edições dessa revista, chamada Revista Café de Sociologia, uma revista acadêmica. Pois bem, e aí veio agregando outras pessoas ali, e como eu comecei a me interessar com o ensino de sociologia, a revista começou a atrair mais a minha rede. E essa minha rede era o pessoal que pesquisava ensino de sociologia. Então, o blog, a revista acabou se tornando um espaço de publicação de temática sobre ensino de sociologia, embora não seja uma revista especializada nisso, mas predomina justamente por conta dessa minha proximidade com esses colegas, enfim, né? Isso em 2012, e aí o projeto continuou. Em 2016, terminei meu doutorado pela USP. No mês seguinte, eu já passei num concurso aqui para a Universidade Federal de Alagoas, e ao chegar aqui, eu assumi uma função. O concurso que eu fiz era para ser professor para lecionar disciplinas no curso de Ciências Sociais, de licenciatura, trabalhar com formação de professor. E aí, então, eu virei uma chavezinha, né? No sentido assim, se eu estou me efetivando para ser formador de professor, então eu vou passar a me dedicar quase exclusivamente, no primeiro momento não, porque é meio difícil a gente largar tudo que a gente pesquisou na vida, mas comecei então a pesquisar ensino de sociologia em 2017, com mais afinco. Em 2018, praticamente, se tornou quase que exclusivamente o tema que eu passei a pesquisar. Em 2018, então, eu recebi um convite de alguns colegas que estavam tentando organizar um livro sobre ensino de sociologia, mas não conseguiam. E aí me entraram em contato comigo por conta da minha experiência com revista acadêmica. Eu já organizava essa revista Café de Sociologia, tinha uma experiência de uma outra revista numa faculdade privada que eu trabalhei, que a gente conseguiu fazer a revista virar quali superior em 4 anos. E aí me convidaram para organizar esse livro, que o livro não saía. Fizemos a organização desse livro, que foi o primeiro livro que eu organizei sobre ensino de sociologia. Então, Sociologia Escolar é o nome do livro. Em 2018,
Em 2018, esse livro demorou muito a sair, né? A gente tomou um cansaço da editora, o livro levou quase 2 anos para sair. E aí, como eu tinha algumas publicações, eu pensei, eu tenho expertise, tenho rede, por que não fazer uma publicação independente? E aí, conheci o mundo editorial, as gráficas, etc. Organizei um primeiro livro, que foi esse livro aqui, ó. Deixa eu ver, cadê? Esse livro aqui, A Sociologia, o Ensino de Sociologia no Brasil, volume 1. E aí, deu certo. Criamos, então, a editora Café com Sociologia a partir dali. E desde então, a editora, de 2009 até hoje, publicou uma série de trabalhos meus, né, de colegas da minha rede e de outros também, outros professores. Hoje a editora tem mais ou menos uns 75 livros publicados, né, mais ou menos isso. É o que dá uma média aí de 2 livros por mês, né, sendo publicado. E comecei a me dedicar, né, nesse período de 2017 até hoje, me dedicando exclusivamente à pesquisa sobre ensino de sociologia. Publiquei muitos artigos ali, aproximadamente uns 100 artigos nesse período, e publiquei vários livros, né? E organizei vários livros. E aí vou apresentar rapidamente para vocês alguns livros que eu organizei, rapidinho. Vamos lá. O último, que muitos de vocês tiveram acesso, O que Aprender para Ensinar Sociologia, que eu vou falar sobre ele depois, então não vou comentar sobre ele agora. Também publiquei esse livro, que é Uso de Canções no Ensino de Sociologia, que é resultado das minhas práticas de 14 anos de sala de aula na educação básica, porque eu usei muitas músicas, usava muita música e usava muita fotografia. E aí pesquisei muito sobre sociologia da música, né, sociologia da fotografia, publiquei esse livro e publiquei um livro muito parecido com esse, que é Uso de Fotografia no Ensino de Sociologia. Então, esse aqui foi de 2021, 2022, Uso de Fotografia, 2024, esse aqui, 2023, se eu não me engano, se eu não me perdi nos cálculos, eu também publiquei esse livro didático, que é um livro complementar ao livro didático que circula nas escolas, porque os livros didáticos, em geral, trabalham muito pouco com ciência política. Geralmente, ali, um capítulo com 6, 7 páginas e mais nada. Ou, quando se trabalha muito filosofia política. Então, a origem da democracia, o termo da democracia, que para mim não é uma ciência política, é muito mais uma filosofia política. E aí, junto com um colega, o César Figueiredo, professor da Federal do Maranhão, que é doutor em ciência política, nós, então, publicamos esse livro pela editora Café com Sociologia, que é um livro didático, inclusive caiu questão do Enem. O Enem, o último Enem agora, caiu questão dele, né, tirado dele. E também eu fui organizando uma série de livros, né? Por exemplo, esse livro, Sociologia e Educação, tem volume 1 e volume 2, Ensino de Sociologia e Filosofia. Organizei também essa coleção aqui, que é o conjunto de entrevista com os principais pesquisadores do ensino de sociologia. Então, são 2 volumes. Organizei também esse livro, uso de novas tecnologias digitais e o ensino de sociologia, livro voltado para professor, com propostas de aula. Música e Sociologia, também livro de propostas de aula. Publiquei esse livro aqui, A Importância do Ensino das Ciências Humanas. Então, esse livro é bem interessante, ele tem um capítulo sobre a importância da sociologia na educação básica, um outro capítulo, a importância da sociologia no ensino superior, depois a importância da história na educação básica, a importância da história no ensino superior, a importância da geografia no ensino básico, a importância da geografia, e todas as disciplinas de ciências humanas são abordadas. Também organizei esse também, sobre ciências humanas também, com um capítulo sobre todas as disciplinas de ciências humanas. Esses 2 eu já falei, né? Organizei também esse sobre a prática da residência pedagógica, experiência aqui de Alagoas, né? Esse aqui também eu já falei, esse foi o primeiro que eu organizei.
tive a oportunidade de organizar essa coleção, chamado Ensino, Conceitos e Categorias Fundamentais do Ensino de Sociologia. Então, um livro, esse particularmente, sou muito orgulhoso de ter organizado esse livro, porque aqui nós temos colegas muito qualificados que escreveram os textos, cada capítulo é um conceito, onde ele é trabalhado, apresentado numa linguagem para a educação básica, é apresentado o que é o conceito, a evolução desse conceito e o uso nas ciências sociais do conceito e a importância desses conceitos na contemporaneidade. Basicamente, todos os capítulos abordam numa mesma estrutura, né? São 6 livros, e vai sair os outros, mais 2 agora, em julho, né? Que é volume 1, volume 2 e volume 3 de Sociologia, volume 1, volume 2, volume 3 de Antropologia, volume 1, volume 2, volume 3 de Ciência Política. E esse livro aqui, vocês vão encontrar na internet para baixar o PDF dele, que é um dicionário do ensino de Sociologia. Aqui são verbetes para quem quer pesquisar ensino de Sociologia. Então, são textos que trabalham... Tem alguém com o microfone ligado aí. São textos produzidos por especialistas, né, cada especialista dentro de uma temática específica, apresentando o que no ensino de Sociologia já tem sido pesquisado sobre aquela temática e o que ainda precisa ser pesquisado, assim como quais são os métodos, as teorias que têm sido adotados até então. Então, nesse período aí, esses livros aqui é tudo de 2017 para cá, né, quando eu comecei a me dedicar. Eu publiquei outras coisas, outras temáticas da área de Sociologia Política, mas estou apresentando apenas aqui de ensino de Sociologia. Além disso, o blog Café de Sociologia, a editora também publicou outros livros importantes de outros colegas, como o professor Hammurabi de Oliveira, que é um dos maiores pesquisadores de ensino de Sociologia, o professor o César Moraes também, que é um dos grandes pesquisadores, hoje aposentado, também publicou pela editora Café de Sociologia, o Nelson Tomasi, que é muito conhecido por professores, por ter sido autor de livro didático, publicou um livro sobre usos do futebol para ensinar Sociologia. Então, ele trabalha como se fosse um livro didático, só que cada capítulo é abordado... Gente, é simples. Outras pessoas esperando Uber. As pessoas esperam Uber sentadas, tipo, normalmente, como pessoas comuns, sentadas, entendeu? Aí eu coloquei eu esperando Uber, toda fazendo pose, tipo assim. Obrigado, Lucas. Eu vou pedir ao pessoal só para manter o microfone fechado. A gente abre o microfone depois, no segundo momento, que a gente abrir para perguntas. Então, o Nelson Tomasi publicou esse livro, e tem outros colegas também que publicaram alguns livros, né? E, por fim, eu estou agora para lançar em julho, no Eneseb, um livro sobre as questões étnico-raciais no ensino de Sociologia, né? Um livro que está finalizado, a gente acabou de finalizar essa semana, agora é o processo de preparação, de revisão e tal, para ser lançado no evento. E também tive a feliz oportunidade de publicar escrever o ano passado, um livro didático que está concorrendo nesse momento ao Programa Nacional do Livro Didático, né? Se a coleção for aprovada, é um livro que vai estar nas escolas públicas, né? Um livro que eu escrevi junto com o professor Agnaldo Cooper, que é um cara experiente também como autor de livro didático. Então, esse tem sido o meu trabalho. Além disso, eu sou professor da pós-graduação, oriento pesquisas sobre ensino de Sociologia. Então, quem tiver interesse em fazer mestrado, a UFAL tem um mestrado aqui para pesquisar essa área. Sou eu e mais um outro colega que trabalhamos com essa temática aqui em Alagoas. E temos orientado alguns trabalhos, né? Inclusive o último prêmio da ABEX, que é a Associação Brasileira do Ensino das Ciências Sociais, um orientando o meu ganhou a premiação de melhor dissertação, né? Então, é isso. Então, abro para pergunta, Lucas, e depois a gente entra no livro, então, especificamente tema da reunião de hoje. E desculpa por alongar, né? Porque acaba tendo
tendo muita coisa, de tentar falar rápido, mas acaba sendo muita coisa para falar. Ótimo, professor. Era isso mesmo, foi ótimo repassar a sua trajetória, que tem contribuído bastante para nós que lidamos com as ciências sociais, e certamente vai contribuir muito mais nesses próximos tempos. Eu queria, se fosse possível, que agora a gente já pudesse passar lá para a apresentação que você preparou sobre o novo livro que você acaba de lançar. Né? Eu tinha dito agora há pouco que vários desse pessoal que está aqui acompanhando está estudando comigo lá na disciplina Metodologia de Ensino em Ciências Sociais, e houve uma boa coincidência que foi o lançamento desse seu livro, que tem tudo a ver com essa disciplina, que é para formar professores e professoras de sociologia escolar. Então, nós adotamos esse livro, conseguimos adquirir vários exemplares com a editora, que nos recebeu muito bem, e nós já começamos a estudar essa obra. E aí, exatamente, eu entrei em contato com a editora e com você para que a gente pudesse ter esse momento de conhecer do próprio autor qual é a proposta do livro, né, quais são as principais ideias e o objetivo que esse livro pode alcançar agora que foi publicado no Brasil. Vamos lá. É um livro, eu diria, eu gosto de apresentar esse livro da seguinte maneira. É um livro que eu gostaria de ter lido quando eu estava na licenciatura. Essa é a questão. Por quê? Porque eu venho de uma licenciatura, me formei em 2001, numa licenciatura que, mesmo sendo um curso de licenciatura, pouco dialogava com as questões da sala de aula, da didática, da pedagogia, e quando isso acontecia de forma descolada das ciências sociais. Então, às vezes, era uma professora da pedagogia que dava uma aula sobre didática, ou uma psicóloga, e, às vezes, os exemplos tratados eram exemplos de criança da educação básica, né, de alfabetização, muito distante da prática efetiva do professor de sociologia. Então, é um livro que eu resolvi escrever muito nesse intuito de tentar apresentar questões que muitas vezes são óbvias, mas que não nos são ditas. Veja, às vezes são questões, eu trago questões, claro que não apenas questões óbvias, vocês vão encontrar no livro, mas também questões óbvias que a gente passa pela licenciatura e ninguém nos diz. Então, é um pouco nesse espírito, né, de tentar apresentar uma obra que apresente as questões elementares, né, que o professor de sociologia precisa conhecer, e também umas reflexões um pouco mais aprofundadas no sentido de tentar contribuir para a qualificação da prática do ensino de sociologia. Porque eu defendo que a qualificação do ensino de sociologia, ela é também uma ação política, porque disso depende a manutenção da disciplina na escola. Porque se nós não conseguirmos avançar na qualificação da disciplina, dificilmente nós vamos conseguir ter argumentos para justificar a sua manutenção, já que o currículo é um espaço muito reduzido, né? A gente sabe que quando amplia a disciplina quando introduz uma disciplina, outras disciplinas perdem carga horária. Então, a gente sabe que há essas disputas. E nós precisamos, então, avançar. A sociologia foi incluída em 2008, num contexto de muita precariedade, no sentido de que muita gente que ocupou as aulas eram professores não formados, não habilitados. Ainda hoje, mais de 70% dos professores no Brasil não são habilitados para a disciplina, né? Então, são professores de história, professores de pedagogia, e isso acontece justamente pela falta de qualificação da disciplina. Em que sentido? Falta a especificidade da disciplina. Então, se a disciplina ela não tem uma especificidade, qualquer professor de ciências humanas pode ministrá-la. Então, eu defendo a necessidade de termos uma atenção à especificidade da disciplina.
Então, vocês vão encontrar essa minha preocupação no livro que eu publiquei sobre o uso de canções, né? Ali não é uma orientação de como usar canção no ensino de ciências humanas, é na sociologia, que é diferente de uma aula de história, que é diferente de uma aula de geografia. Então, é um pouco nesse espírito, né? Então, é isso. Então, essa obra ela surge nesse contexto e dentro dessa necessidade. E aí, rapidamente, para quem não teve a obra em mãos, a gente tem aqui um sumário, vocês vão perceber que é um sumário muito esmiuçado, justamente porque a quantidade de coisas, né, que a gente acaba precisando aprender são muitas. Obviamente, o livro ele não dá conta de todas as questões, mas ele passa por questões que eu julgo importantes, né, e que é um ponto inicial para a reflexão, né, da prática de cada um. E aí o livro ele começa, né, ele é dividido em 2 unidades. Na primeira unidade, o tema é ser professor de sociologia. Por que eu começo com essa temática? Porque justamente desse contexto que eu disse, a gente tem um número de professores muito grande que não são licenciados em ciências sociais. Isso é uma questão também de consciência, a gente precisa ter muito clareza quem é habilitado e quem não é habilitado para ensinar ciências sociais, até para quem é habilitado ter argumentos e informações necessárias para questionar ocupações indevidas desse mercado de trabalho. Então, num primeiro momento, eu trago um capítulo chamado Quem está habilitado para ensinar sociologia. E, em síntese, quem está habilitado para ensinar sociologia é quem tem uma licenciatura em ciências sociais ou uma licenciatura em sociologia, porque temos algumas escolas privadas que ofertam uma licenciatura em sociologia, que é, na minha opinião, muito problemática. Por que é problemática? Porque a disciplina que está no ensino básico, a despeito do nome sociologia, não é uma disciplina de sociologia, é uma disciplina de ciências sociais. E um curso de sociologia fica carecendo de abordagens da antropologia e da ciência política, que é tão importante nas ciências sociais, tão importante no ensino básico. Então, mas, enfim, legalmente é um curso que forma professores habilitados. E o bacharel que faz complementação. O bacharel é em ciências sociais que faz complementação. Então, é muito comum a gente ter, por exemplo, alguém que é formado em direito, que faz uma complementação pedagógica e quer lecionar a disciplina. A rigor, a legislação, ela proíbe isso. Ela habilita o sujeito que fez uma graduação na área, porque a complementação ela é apenas pedagógica, ela não é disciplinar, ela é pedagógica. Então, eu faço um bacharelado em ciências sociais, depois eu faço uma complementação em ciências sociais, né, ou em sociologia. Isso acontece, essa legislação veio para suprir uma mudança que aconteceu recentemente que eu falo é 20 anos, que é o fato de que, no passado, os cursos eram o chamado 3+1, né, um curso de ciências sociais, ele formava bacharel, você fazia 3 anos, tinha um diploma de bacharel. Se você quisesse virar professor, você fazia mais 1 ano de disciplinas pedagógicas e se formava também professor. Então, como o MEC induziu que os cursos acabassem com esse modelo 3+1, muitas pessoas que fizeram bacharelado e que não tiveram a oportunidade na época de fazer o +1, né, de ser professor, surgiu então essa legislação lá no final dos anos 90, que está de pé até hoje. Porém, a legislação ela foi sendo alterada não no seu conteúdo referente a isso, mas no contexto dela. E aí o texto hoje não é tão claro em relação a isso, né? Então, muitos juízes que não conhecem a motivação da legislação, o intuito da legislação, ao ler apenas o trecho da legislação, acaba, por exemplo, dando causa-ganhas a pessoas que entram na justiça, que é formado em história com complementação para lecionar sociologia. Então, isso acontece. Mas, se um juiz bem informado, ele vai negar, porque não é o propósito daquela legislação, não é o objetivo da legislação. Então, quem está habilitado são apenas esses sujeitos. Nós temos um número muito grande de pedagogos dando aula.
isso se explica pelo histórico, porque as ciências sociais no Brasil, a partir dos anos 70, se distanciou muito da educação. Os cursos de educação, nível de pós-graduação no Brasil, ampliaram muito, os programas de pós-graduação não se dedicaram muito à educação. Consequentemente, a disciplina, ela também era ofertada, a disciplina de Sociologia e Sociologia da Educação era ofertada no curso de magistério, que eram professores formados em pedagogia, né, que lecionavam nesses cursos. Então, quando surgem esses professores que davam aula no ensino médio para o curso de magistério, quando surge a sociologia, eles reivindicam esse espaço e ocupam esse espaço, né? E então a gente vai ter até recentemente uma maioria de pedagogos dando aula de sociologia, mas não é legalmente o sujeito habilitado para lecionar. Enfim, o capítulo vai tratar para esclarecer isso, né? Esses mal entendidos. Conta que ataque não é psicológico, não. Que tem a ver com história. Depois, num segundo momento, num segundo capítulo, é discutido os saberes docentes. Por quê? Porque é importante entendermos que nós podemos ser bons cientistas sociais e péssimos professores. Saber o conteúdo das ciências sociais não te faz um bom professor de sociologia. Quando a gente fala de uma licenciatura, nós temos uma dupla cobrança de formação. Uma é o conhecimento disciplinar, que é semelhante ao que está no bacharelado. Então, a gente precisa conhecer o conteúdo das ciências sociais, mas nós precisamos adquirir outros saberes, que é típico do fazer docente, que são saberes pedagógicos, saberes curriculares, crítico contextual e experiencial. Então, por exemplo, quando a gente sai da graduação, da licenciatura, a gente precisa saber, por exemplo, qual é o conteúdo para cada série, qual é o currículo do ensino médio, né? Quais são as competências exigidas, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver, quais são as teorias pedagógicas da aprendizagem para eu poder aplicar para desenvolver um processo de ensino-aprendizagem qualificado. Então, tudo isso é trabalhado nesse primeiro momento aqui, chamando atenção para a necessidade de que, no processo de formação da licenciatura, nós precisamos dar conta de desenvolver saberes disciplinares das ciências sociais, mas também outros saberes típicos da profissão docente. Agora, como eu disse, um bom cientista social ele não vai ser um bom professor. Mas para ser um bom professor, você precisa ser um bom cientista social. Você precisa dominar o conteúdo. Então, não adianta você também dominar conhecimentos didáticos e pedagógicos se não souber conteúdos das ciências sociais. Então, as duas coisas são extremamente importantes. E aí, avançando sobre ser professor, eu trago um capítulo sobre o estágio supervisionado, né, que é o melhor lugar, é o melhor momento para se aprender. Por quê? Porque você está sendo supervisionado por alguém experiente. Então, é um momento de teste, é um momento de se reconhecer, se encontrar, fazer testes, o que dá certo, o que não dá certo, você descobrir quais são as suas deficiências disciplinares, deficiências pedagógicas, curriculares. É um momento muito propício. E aí eu faço uma discussão rápida ali sobre isso. No segundo capítulo, eu faço uma discussão sobre o que e para que ensinar sociologia. E aí, primeiro, uma discussão o que é a sociologia escolar, né, que aparentemente é muito óbvio, mas às vezes as pessoas esquecem. A disciplina de sociologia, como eu já disse, ela não é a mesma disciplina de sociologia do ensino superior. A sociologia escolar ela é as ciências sociais, ela é um resultado de uma transposição didática das ciências sociais. Então, as ciências sociais é a referência, não é a sociologia, né? Não é a antropologia isoladamente, não é a ciência política isoladamente, mas as ciências sociais. E faço uma discussão sobre a importância, né? E dialogando ali com a própria proposta dos currículos existentes, e avanço por uma questão que eu acho que é talvez a parte mais carente de compreensão por parte dos professores, que é o que compõe o processo de aprendizagem específico da sociologia.
Então, enquanto professor de sociologia, o que eu preciso promover? Qual é a competência que eu preciso promover? E pensando nessas competências, eu faço um esboço ali no livro, de etapas que não necessariamente são etapas que acontecem de forma isoladas, mas para ficar didático, eu apresento elas como se fossem etapas, né, sequentes, embora na prática isso não acontece. Mas por uma questão didática, eu coloco 2 etapas. Uma que eu chamo de alfabetização sociológica, na verdade, é um termo que já se usava nas ciências sociais, no ensino de ciências sociais, e essa etapa da alfabetização sociológica, né, se vocês forem ver aqui nesse desenho, ela envolve um processo de apresentação dos conhecimentos epistêmicos. Ou seja, é o primeiro contato de alfabetização mesmo da linguagem sociológica. É quando o aluno começa a aprender o que são os conceitos, o que são as categorias, as noções, as teorias, ou seja, esse conhecimento epistemológico. Nesse primeiro momento, é um processo apenas de alfabetização, porque ele vai entender o que é o conceito que explica uma determinada realidade que não é a realidade dele. Porém, os conceitos, diferentemente do que as pessoas às vezes imaginam, o conceito ele não é uma simples palavra. Ele é um termo usado para explicar um fenômeno. Então, um conceito, ele amplia a capacidade reflexiva sobre um determinado aspecto, um determinado fenômeno. Então, por exemplo, quando eu uso um conceito como exército de reserva, quando eu falo exército de reserva, para quem conhece o conceito, em frações de segundo, o cérebro ele processa todo um fenômeno social. Né? Em frações de segundo. Então, quando eu falo exército de reserva, é como se eu estivesse dizendo para o meu aluno, o capitalismo se desenvolveu, né, surge o capitalismo, a indústria se amplia, o mercado de trabalho se amplia, mas o capitalismo faz um investimento também na qualificação profissional, induz as pessoas a se qualificarem, prometendo incluí-los no processo produtivo, porém, mesmo qualificando o capitalismo como estratégia, qualifica mais gente do que precisa, fazendo com que muita gente fique de fora do processo produtivo, esperando uma vaga. Essa situação faz com que o capitalismo, o burguês, o dono da fábrica, ele consegue jogar com essa situação, no sentido de que ele consegue pagar menos, porque ele tem uma galera esperando a vaga, ele consegue ofertar uma qualidade de trabalho inferior, porque quem não quiser trabalhar naquelas condições tem gente capacitada esperando a vaga para se trabalhar, e isso faz com que o capitalismo se movimente de modo que algumas pessoas são inclusas, outras não. Esses sujeitos que estão fora desse mercado, mas capacitados, aptos a adentrar o mercado, sedentos por adentrar o mercado, é chamado de exército de reserva. Então, veja, eu falei aqui, expliquei simples, claro que de forma muito simplificada, mas foi 2 minutos falando. Quando a gente aprende isso, quando a gente ouve a palavra exército de reserva, em segundo, o cérebro processa tudo isso. Então, ou seja, a capacidade de cognitiva, ela vai se desenvolvendo na medida que a gente vai introduzindo novos conceitos. Então, o conceito, ele alarga a capacidade reflexiva do sujeito. Então, o sujeito consegue entender fenômeno na sua complexidade. Quando isso acontece, ele começa a desnaturalizar os fenômenos. Então, o pai dele está desempregado e demora a arrumar um emprego, não é porque o pai dele é preguiçoso, não, é porque é do exército de reserva. Ele começa. E aí, quando ele começa a fazer essa associação, desnaturalizar e fazer associação com o seu mundo real, ele começa a entrar naquilo que a gente chama de imaginação sociológica. E aí ele já começa uma outra etapa que eu chamo de letramento sociológico. Veja, o processo de apresentação da epistemologia
amplia os horizontes, amplia a capacidade de reflexão, e o aluno depois ele começa a associar isso ao seu mundo. Quando ele começa a associar, usar o conhecimento das ciências sociais como uma espécie de ferramenta, né, uma caixa de ferramenta que ele acessa para explicar o seu mundo social, a gente diz que ele está desenvolvendo ali uma capacidade, uma competência chamada letramento sociológico. Esse letramento sociológico tem duas etapas. Uma etapa mais introdutória, que é a etapa da imaginação sociológica, quando ele vai achar que, quando ele começa a entender que a sua biografia está ligada às outras biografias, que os fenômenos sociais eles são históricos, né? Então ele começa a associar que a família dele, o pai dele tem uma vida difícil, não é por culpa meramente do pai dele, existe uma estrutura social, existe uma história, né? Então ele começa a fazer essa reflexão, essa imaginação sociológica. Mas nós, enquanto professores, a gente precisa avançar ainda mais. E como que a gente avança ainda mais? Avança naquilo que é a epistemologia da própria ciências sociais. Nas ciências sociais, existem algumas epistemologias, algumas formas de pensar que são consensuais, a despeito de as ciências sociais são múltiplas, né? Existem várias teorias, várias maneiras de pensar, mas algumas coisas são consensuais. Por exemplo, que essa história ela é dialética, ela não é linear, ela não é evolutiva, ela é dialética. E essa dialética, ela é dialética porque é marcada por conflitos. Ora, conflitos que geram acomodações, ora, conflitos que geram transformações, ora, conflitos que geram recomodações, né? A retroagem em alguns avanços. Então, é um aspecto dialético, uma história dialética, marcada por relações de poder, e que as nossas relações, e que nós estamos relacionados às estruturas sociais, né? Mas que as estruturas sociais, assim como elas nos afetam, nós também temos capacidade de agenciamento, né? Então, aquela velha discussão nas ciências sociais de objetivismo e subjetivismo está presente, isso é consensual. Nenhum bom cientista social bem formado vai dizer que as estruturas determinam a nossa vida, né? Mas também nenhum bom cientista social vai dizer que nós somos livres para fazermos o que quisermos. Então, existe essa relação entre estrutura e indivíduo que é bem complexa. E essa relação são relações de poder. E todas as relações são relações de poder. Mesmo as relações mais afetivas, amorosas entre o filho e a mãe, é relação de poder. Então, todos esses aspectos que eu estou dizendo aqui, a gente vai encontrar esses aspectos num conceito do Norbert Elias de figuração. É um conceito muito bom porque ele abrange o que é consensual nas ciências sociais. E aí, por isso que eu chamo essa etapa mais avançada de percepção figuracional. Então, o que nós precisamos desenvolver, termos como horizonte na sala de aula, é promover a capacidade dos nossos alunos de perceber o mundo a partir dessa percepção figuracional. Okay? Então, é o horizonte. Obviamente, como horizonte, talvez a gente não consiga, porque a gente não estamos formando cientistas sociais, nem mini-sociólogos. Mas ele é um horizonte, ele é aquilo que nos orienta. É o elemento que, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, ensinando movimentos sociais. Então, o que eu preciso fazer com que o meu aluno entenda? Que os movimentos sociais são históricos, marcados por conflitos, dialéticos, marcados por poder. Não é um poder apenas movimento e Estado, é um poder que disputa entre indivíduos dentro do próprio movimento, é que a estrutura está influenciando o movimento social também quer influenciar essa estrutura, e que as estruturas influenciam não só o movimento enquanto coletivo, mas as subjetividades do sujeito. Enfim, se eu tenho essa atenção, eu começo a dar uma aula essencialmente sociológica. Porque isso não é uma preocupação, óbvio que um professor de história, em algum momento, ele pode até tratar de uma questão ou outra, porque hoje a gente tem um diálogo muito grande nas ciências humanas, mas não é a especificidade da história. O professor de história está preocupado muito mais na compreensão do fato histórico, que é a relação do fato com o tempo,
O professor de geografia com a preocupação de como que o homem se insere num espaço, transforma esse espaço de um espaço natural para um espaço geográfico. E nós, na sociologia, a gente precisa ter a nossa especificidade. E a nossa especificidade é justamente promover essa percepção figuracional. Né? Isso é o que é essencial, é o que é específico nosso das ciências sociais. É esse conjunto de aspectos epistemológicos que está nesse conceito do Elias, que é a figuração. Né? Então, entender a figuração é o nosso ponto aí das ciências sociais. E aí, com isso, eu tenho, no processo de aprendizagem do aluno, eu tenho essa passagem da alfabetização rumo a um letramento, que acontece muitas vezes ao mesmo tempo. Né? À medida que ele vai se alfabetizando, ele vai também se letrando. Agora, é impossível desenvolver um letramento sem desenvolver a alfabetização. Se eu pego, por exemplo, um grupo de alunos, faço um círculo, faço assim, vamos fazer um debate sobre racismo. E se você não apresentar os conhecimentos epistêmicos, o que eles vão fazer é um diálogo a partir do senso comum que eles têm. Né? Vão discutir, mas não vão avançar para um letramento sociológico. Então, é extremamente importante a apresentação dessas ferramentas explicativas no mundo social, que são conhecimento epistemológico, né? Os conceitos, as teorias, as categorias usadas nas ciências sociais, as noções, tudo isso que compõe esse conhecimento epistêmico das ciências sociais precisa ser apresentado. Obviamente que nesse debate que eu estou falando, vai sair algumas coisas da sociologia. Por quê? Porque o conhecimento do senso comum, ele não é puramente do senso comum. Né? Ou seja, o sujeito lê jornal, e o jornal é amplamente influenciado pelos conhecimentos das ciências sociais. Por exemplo, porque os conhecimentos das ciências sociais não ficam presos dentro da universidade. Eles estão aí no senso comum, estão participando aí das disputas, das narrativas no mundo social. Então, também vai aparecer algumas discussões ali das ciências sociais. Mas se eu quiser fazer com que um aluno avance num letramento sociológico, eu preciso ter o cuidado de apresentar para ele conhecimentos epistêmicos, porque é a ferramenta a ser usada para entender o mundo social, entender o seu próprio mundo social. E na unidade 3, como ensinar. E aí vem a parte mais didática, né, em diálogo com o campo da pedagogia, mas sempre de forma muito específica para o ensino das ciências sociais. Então, faço uma breve apresentação que vai desde o planejamento até a avaliação, né, o que compõe isso, né, o que é um planejamento, o que é uma avaliação, o que é um plano de disciplina, o que é um plano de aula, o que é uma sequência de didática. Depois, um capítulo sobre recursos e estratégia didática para o ensino de sociologia, apresentando as possibilidades. Um outro capítulo sobre os desafios que a gente encontra quando vai entrar na sala de aula, que, como eu disse no início, muita coisa não me foi dita. Né? E aí, quando eu entrei na sala de aula pela primeira vez, eu não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo ali. E nesse livro eu trago algumas questões importantes quando a gente está falando de entrada em sala de aula, né? Como dar a aula, postura de voz, postura corporal, como trabalhar com os conteúdos, etc. Depois avanço para os princípios metodológicos, ou seja, as possibilidades metodológicas. Como que é possível dar aula de sociologia? Então, a gente pode partir do conceito, para ensinar sociologia, a gente pode partir da teoria, a gente pode partir do tema, a gente pode partir de pesquisa para ensinar sociologia, mas tudo isso passando pelo conhecimento epistemológico. Eu posso iniciar do senso comum dos meus alunos como ponto de partida, mas eu preciso conduzir eles no conhecimento epistemológico para promover essa percepção, esse letramento, né? E aí trabalho também os tipos de aula que são comuns. A mediação pedagógica, vou passar rapidinho por conta do tempo. Apresento rapidamente algumas possibilidades de aula, né? A aula expositiva, que é a mais comum, que é a aula dialogada, os debates e aí os cuidados, né? Não é simplesmente fazer uma roda e botar os alunos, trazer um tema e botar os alunos para discutir. Dessa forma, a gente não promove efetivamente
um letramento sociológico. É possível a gente dar aula fora da sala de aula, a gente precisa pensar, porque as ciências sociais, o objeto das ciências sociais, ele está no cotidiano, ele está do lado de fora da escola também. Ele está dentro da escola, está dentro da sala de aula, mas está também para fora dos muros. E a gente pode levar os alunos ao contato desses, claro, com todos os cuidados que são apresentados no livro, mas é possível a gente dar aula fora da sala de aula, né? Então, já que o aluno pode ter contato mais próximo com o próprio objeto que está sendo discutido na aula. Então, é uma possibilidade. O seminário, que é muito comum, a gente conhece muito porque a gente aprende muito esse formato na graduação, mas no ensino médio precisa tomar alguns cuidados, porque há uma diferença. E o caderno sociobiográfico, que eu trago como proposta. Nessa proposta, é uma proposta influenciada por Foucault, onde nós precisamos usar o conhecimento para pensarmos as nossas próprias realidades, nosso próprio mundo. E a proposta é fazer com que... ali eu chamo de caderno, mas não necessariamente precisa ser um caderno. Pode ser as atividades, pode ser a própria abordagem, mas sempre tomar cuidado de fazer com que o aluno procure pensar a si mesmo a partir do conteúdo trabalhado. Eu estou falando de indústria cultural, traga questões que façam com que o aluno pense o seu mundo a partir do conceito de indústria cultural. Está falando de racismo, faça ele fazer uma autorreflexão, pensar a sua própria trajetória, porque aí ele vai começar a desnaturalizar uma série de vivências que ele teve. Então, claro que a gente precisa ter alguns cuidados que eu vou apresentar nesse livro, com a exposição, né? Aquilo que é privado e aquilo que é público. E é extremamente interessante trabalhar isso, porque a gente acaba ensinando os alunos justamente a capacidade de distinguir o que cabe ao mundo público e o que é da esfera privada. Então, ensinar isso por quê? Porque hoje os alunos se expõem muito nas redes sociais e acabam não sabendo o que é, qual o limite entre o público e o privado, o que eu posso, o que eu não posso colocar nas redes sociais. Então, uma oportunidade de você também trabalhar essa questão, né? Um dos autores, o Sennett, por exemplo, sociólogo americano, é um autor extraordinário para tentar pensar essa possibilidade, e é a partir dele que eu apresento alguns cuidados para ser tomado, né? Para que o aluno também não apresente nesse caderno elementos ali da sua intimidade, de foro íntimo, né? Enfim, e aí, depois, alguns recursos, estratégias de inclusão. Na unidade 4, uma discussão sobre a avaliação, né? Uma avaliação aplicada especificamente à sociologia, e aí o cuidado de quando nós vamos avaliar sempre se nós conseguimos com que os alunos desenvolvessem a alfabetização e o letramento. Então, na nossa avaliação, a gente precisa sondar as duas coisas. Então, por exemplo, tem professor que acaba focando no letramento. Se eu não identifico quais são as dificuldades de alfabetização dos alunos, ou seja, quais são os conceitos que ele não entendeu bem, eu não vou conseguir diagnosticar a aprendizagem do meu aluno. Eu só vou saber que ele não foi capaz de relacionar o que ele aprendeu com o mundo social dele. Mas por que não? Qual é o conhecimento epistemológico que ele ainda não captou, não assimilou? Então, eu preciso, na avaliação, ter esse cuidado, né, de sempre averiguar a aprendizagem, tanto em relação à alfabetização quanto ao letramento. E aí eu posso fazer isso a partir de vários tipos de avaliação, né, como avaliação diagnóstica, formativa, somativa, né, e aí cada uma tem suas potencialidades, que eu trabalho no livro, não vou tratar aqui porque é do tempo, mas estão ali, e faço uma finalização sobre os conflitos interpessoais, né, que a prática docente é uma prática que nós trabalhamos em contato com o outro. E aí, nesse contato com o outro, existem alguns saberes experienciais que muitas vezes a gente não aprende na universidade, ninguém não nos diz, e a gente acaba tendo muitos problemas na sala de aula, justamente por não saber desses elementos, né, esses problemas, o trato do aluno, como lidar, momentos de crise, momentos de problema. Então, eu trago algumas possibilidades, aquilo que é mais comum, que mais aparece na sala de aula,
como lidar com essas situações. Então, o livro ele faz esse apanhado geral, né? Por isso que o título dele é o que aprender para ensinar sociologia. Na verdade, foi uma proposta de uma das avaliadoras do livro, né? Porque o livro foi avaliado por um conjunto de professores, e a professora Rafaela Reis, que era presidente, então, da ABEX, ela falou: Cristiano, o seu livro, acho que o nome dele tem que ser O que aprender para ensinar sociologia, porque você perpassa os elementos básicos ali que a gente precisa transmitir para os nossos alunos. Enfim, e o livro é isso. Sigo aberto aí para a gente se alongar um pouquinho mais na conversa. Muito bem, professor Cristiano Bodart. Tivemos uma visão de conjunto da sua obra, e realmente ela é indicada para quem quer se dedicar ao ensino das ciências sociais e da sociologia escolar. Um destaque que eu gostaria de fazer, antes de abrir para outras questões, é essa ideia que está muito clara, que você coloca desde o início do livro, de que o fundamental para quem se propõe a lecionar ciências sociais ou sociologia escolar é desenvolver a capacidade de transpor os conteúdos universitários, acadêmicos e fundamentalmente científicos de uma forma compreensível para as novas gerações. Transpor, portanto, esse conhecimento científico, utilizando-se de linguagens que sejam significativas e compreensivas para esse público que está se formando, né, no ensino médio em geral. E, então, a sua contribuição de mostrar esse processo de alfabetização sociológica como um primeiro passo que vai habilitar os estudantes a desenvolver o conhecimento, o aprendizado mais avançado, digamos assim, do letramento sociológico, né? Então, é necessário realmente focar em conceitos, modelos interpretativos e compreensivos básicos, que embasem exatamente, que fundamentem toda a reflexão sociológica que tende a se desenvolver, se aprofundar, se diversificar em muitas ramificações. Afinal, as ciências sociais contemporâneas elas se multiplicaram muito, elas se enriqueceram bastante, né? E é esse componente que nós estamos trabalhando, sempre que possível, nas disciplinas lá do curso de licenciatura, para que os estudantes, os graduandos, tenham essa ciência de que será necessário desenvolver, né, essas habilidades na condição de licenciandos e futuramente professores e professoras, para serem capazes de transporem esses conteúdos. Então, nesse sentido, essa sistematização ficou muito interessante e acredito que é um ganho geral para quem lida com as ciências sociais. Agora, pessoal, vamos ter aqui um momento para que vocês possam fazer comentários ou questões. Quem tiver alguma questão, por gentileza, pode levantar a mão, e o professor tem aqui ainda alguns minutos para a gente dialogar. Foi uma exposição muito clara. Vamos ver aqui. Nelson, por gentileza, pode fazer a questão. Tem que ligar o áudio. Boa tarde, professores. Tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Professor Cristiano. Primeiro, parabenizar ele pela exposição do tema, né? Pelo trabalho. Gostaria de perguntar se tem como ele depois enviar essa bibliografia que foi falado, né? Até mesmo para a gente procurar conhecer essas obras. Tem algumas que eu não conheço. Mas a minha pergunta vai muito ligada ao seguinte, professor. Eu já sou professor no estado de Minas Gerais, já tenho 5 anos e trabalho com a questão da sociologia no ensino médio.
E eu lido com uma realidade, né? Pelo menos no meu estado, não sei se é o seu estado, e a cada dia mais parece que o Estado ele engessa o professor, ainda mais o professor de ciências humanas. Por quê? Já vem um currículo pronto, né? Onde ele parece que ele não te dá, né, a abertura para você trabalhar a realidade do próprio aluno, né? O currículo ali já vem bem amarrado. Então, todas as vezes que eu parto de trabalhar a realidade, assim, às vezes eu tenho alguns problemas, né, com a questão pedagógica, eu enfrento algumas resistências por parte das superintendências, né, da educação. Outro problema que eu assim, me deparo, que é a questão do tempo da aula, né, que você pega, pelo menos a carga horária é 50 minutos, uma vez por semana, então fica difícil você trabalhar textos, né, você debater o texto, ler o texto dos alunos, porque é uma outra problemática que a gente tem, a própria leitura, né, os alunos hoje do ensino médio, eles não gostam, né, muito de ler, então você tem que ali em 50 minutos, né? Eu costumo falar em 40 minutos, porque leva às vezes 5 minutos para você conseguir, né, entre a troca de um professor, você ter a atenção do aluno, então você, ali naqueles 40 minutos, você trabalhar o seu tema, né? Então, assim, e aí eu me deparo muito com essas dificuldades. E que, por exemplo, outra também que eu acho interessante, né, na educação que vem acontecendo, que parece que as aulas de ciências humanas é sempre aquelas aulas assim, vai ter um passeio, vai ter uma palestra, vamos à aula de sociologia ou aula de filosofia para dar aquela palestra, vai ter uma prova do governo, né? Vai ser sempre aplicada nessas aulas, né? Parece que o sistema, ele bate muito, né, no professor de ciências humanas, né? Então, cada dia mais a gente está muito preso. E aí, eu como professor, eu tenho tentado, né, trabalhar muito sobre a questão da realidade muito do aluno, né? Eu não empreendo muito a passar a questão do teórico, que eles saibam a teoria que é daquele teórico e identificar, mas poder pegar alguns conceitos, né? E eles poderem trabalhar e entender a própria realidade de vida, né? De como que é essa realidade de vidas e para eles terem uma autonomia de pensamento, né? Eu trabalho muito essa questão dentro da sala de aula. Minha pergunta é, depois de toda essa fala, desculpa, eu gostaria de saber do senhor sobre mesmo essa questão de como você tem visto a educação a partir do próprio governo, né, dos governos estaduais, do próprio governo federal, com as ciências humanas, né, visto que a realidade é outra, né? Primeiro, Nelson, obrigado pelas questões. Eu coloquei aqui no chat um link onde você vai encontrar os livros que eu mencionei, tá? Segundo, né, com relação você exemplificou um conjunto de dificuldades que não são novos. Veja, você está falando de problemas que eu enfrentei em 2001, né, nos meus 14 anos de ensino médio, de professor de educação básica, fui professor de educação básica até 2016, 2015. Então, continua sendo o mesmo. Por quê? Porque no Brasil, o governo ele optou por uma coisa que uma vez eu ouvi do César Moraes, que é um especialista no ensino de sociologia, que é a ideia de latifúndio improdutivo. Lá nos anos 90, acreditava-se que se expandisse a disciplina de português e matemática, nós melhoraríamos o sistema educacional brasileiro. Ampliaram. VLDB ampliou sua educação, porque até então, só para vocês entenderem, até os anos 70, como que era a disciplina? A disciplina, em geral, ele não era ofertado o ano inteiro, era um semestre. Então, assim, no primeiro semestre vai ter aula de história, só que é 5 aulas de história por semana, entende? Então, era nesse formato. Você tinha um conjunto de aula maior e a divisão era muito mais igualitária. E, a partir dos anos 90, começou a se investir nesses latifúndios improdutivos no conceito do César Moraes.
do Amaury, né? Amaury César Moraes, que é o seguinte: nos anos 90, ampliou matemática e português. As primeiras provas no final dos anos 90 indicou que nós não melhoramos nas provas internacionais, as provas feitas internamente. O que se fez? Em 2002, com os PCNs, ampliou-se mais língua portuguesa, desmembrou a língua portuguesa e literatura. Não sei se vocês pegaram, né, quem estudou nesse período vai lembrar aqui. E aí a disciplina, que era 3 aulas, virou 5. Hoje continua com 5. Então, voltou a ser língua portuguesa, né, não é 2 disciplinas mais separadas, mas continua. E português e matemática, toda a reforma que nós temos no Brasil, desde os anos 90, vem ampliando disciplinas que supostamente melhoraria a qualidade do ensino brasileiro. E aí o conceito de latifúndios improdutivo por isso, porque são disciplinas que ocupam grande parte do território curricular, mas que não mostrou efetividade nenhuma até hoje. Nenhuma. E o governo continua insistindo, né, nesse mesmo modelo. Nós tivemos agora a reforma do ensino médio, ampliando a carga horária total da educação, poderia-se ampliar as carga horária das disciplinas que têm conteúdo, têm menos aula, para dar condições de trabalho para o professor. Que, como você bem colocou, uma aula por semana é muito precário, é muito difícil conseguir desenvolver uma boa aula quando você não consegue sequer decorar o nome dos seus próprios alunos. Eu não conseguia decorar, eu tinha 500 alunos. Como é que eu... É impossível. Né? E aí vai fazer uma atividade, como desenvolver uma atividade avaliativa para analisar letramento se tem 500 alunos? Como é que você faz? Aí você vai cair na velha prova de Marx, questões fechadas, para poder, e a coisa fica muito precária. Enfim, então é uma política do governo que, infelizmente, não se mudou. Né? A gente continua fazendo esse investimento nessa ampliação da língua portuguesa e matemática, porque as provas internacionais, elas avaliam isso, português e matemática. E as provas nacionais, espelho dessas provas internacionais, também avaliam isso. Como uma boa nota virou um capital político, no sentido de subir no palanque e dizer, o IDEB aqui é melhor do que a média brasileira. Então, os políticos também endossam esse tipo de currículo. Então, esse é um problema gravíssimo que a gente não consegue romper. Com relação à sua questão sobre o engessamento do professor, nós temos uma tendência no Brasil, o nosso currículo hoje ele é muito neoliberal, então ele tende a olhar para o setor privado como modelo, como exemplar. As soluções educacionais que as secretarias compram é exatamente isso. Pegar aquilo que está no setor privado e tentar trazer para o setor público. Consequentemente, vem o sistema de apostilamento, o sistema de engessamento, né? Tá. Beleza. Ao todo, veja, quando a gente fala que o currículo ele é engessado, ele não é uma coisa tão ruim. O problema ele é ruim como ele é feito. Porque ele é feito sem a participação social dos professores. Então, esse é o problema. Então, é uma coisa que vem de cima para baixo, e aí realmente fica... Né? Eu lembro que, só para vocês terem uma ideia, em 2013, para não ser injusto, o currículo do Espírito Santo, onde eu trabalhava, um dos temas de sociologia era sociologia e a rádio. A rádio. Como se eu estivesse vivendo nos anos 40, onde o mundo globalizado, internet, e o currículo era a rádio. Veja como que era a coisa. Então, o que nós precisamos fazer hoje é tentar, acho que, nos mobilizarmos politicamente para influenciar a construção curricular. Isso é muito difícil, não é fácil. Por exemplo, aqui em Alagoas, eu fiz toda a mobilização, consegui adentrar a discussão curricular da reforma do ensino médio aqui, junto com outros professores de sociologia. Nós fizemos uma proposta de currículo, foi aprovado o currículo, foi engavetado e foi colocada em prática uma outra proposta muito mais neoliberal. Então, é uma situação muito difícil, mas que a gente precisa mobilizar para que nós tenhamos aí um currículo mais palpável.
Por que eu estou falando que não é todo mal? Porque a gente também não pode deixar por conta de cada professor. Né? Cada professor leciona, dá o que quiser. Por quê? Porque a gente tem bons professores, nós temos professores ruins. Nós temos 70% de professores que não é formado na área. Então, deixar na mão, cada um faz o que quer, a gente teria um problema. Além disso, nós temos um fluxo muito grande no Brasil de alunos que saem de uma escola, vai para outra escola, e se não tiver um currículo mínimo, isso dificulta esse processo. Então, tem que ter um padrão, né? Agora, quando eu falo de trabalhar a realidade do aluno, isso acontece a partir de qualquer conteúdo. Veja, qualquer conteúdo da sociologia, qualquer conteúdo, desde que não seja uma loucura, ele é passível de ser pensado a partir da realidade do aluno. Eu não preciso deixar de trabalhar o conteúdo que está lá e pensar uma coisa da realidade do aluno. Por quê? Porque o movimento, na minha opinião, não pode ser eu olhar para a realidade do aluno e catar e procurar conteúdo de sociologia para trabalhar. Eu preciso olhar para o currículo, e aí tem a ver com saber curricular, olhar para o currículo, ver qual é o conteúdo que eu tenho que trabalhar nesse semestre. Esse semestre é cultura, por exemplo. Suponhamos que seja cultura. Eu vou olhar para o conteúdo e, a partir do conteúdo, olhar para a realidade do meu aluno e ver como trabalhar esse conteúdo a partir da realidade do aluno. E não jogar o conteúdo do currículo fora e falar assim, não, meus alunos agora estão gostando de funk, eu vou trabalhar alguma coisa sobre funk. Quando, na verdade, poderia ser feito. Cultura, beleza. Cultura simbólica, cultura imaterial é música. Então, eu vou trabalhar dentro do tema cultura também a questão do funk. Então, é um movimento, currículo, realidade. E não realidade e jogar fora o currículo e trabalhar. Senão, a gente também cria uma situação muito ruim para o aluno, porque qual é o risco do aluno sair da escola e ir para outra escola, e quando ele for fazer o Enem, ele não viu uma série de conteúdos fundamentais, porque cada professor ficava trabalhando ali as questões do bairro. Então, a gente precisa ter um pouco dessa noção, porque é uma responsabilidade nossa, porque a educação básica, o ensino médio, tem algumas funções, né? Além da função da formação para a cidadania, que nós, professores, geralmente somos muito engajados nisso, o ensino médio ele tem a função de formar para o mercado de trabalho. E tem a função também de formar para o acesso ao ensino superior. Então, eu também não posso esquecer esses elementos. Então, existe um Enem que o aluno vai fazer. Então, eu não posso ficar fazendo uma discussão apenas limitado ali na minha cidade, onde eu dou aula, tem uma comunidade quilombola. Eu não posso descolar essa realidade quilombola do currículo. Mas eu posso pegar a temática do currículo e olhar para a comunidade quilombola e trabalhar. Então, eu consigo estudar o impacto da indústria cultural na comunidade quilombola. Eu consigo... Vou citando conteúdo de sociologia que vai vir na minha cabeça assim, aleatoriamente. Movimentos sociais, é o que está no currículo. Então, eu posso trabalhar a questão da luta quilombola por direito à terra. Outro conteúdo que está no currículo é ciência política. Eu posso trabalhar como que a comunidade quilombola se relaciona com o Estado, como que luta por suas dinâmicas. Enfim, eu posso, mas não perder de vista o currículo, porque eu preciso preparar o meu aluno também para entrar no ensino superior, para o mercado de trabalho e para a formação cidadã, né? Ou seja, está na LDB, isso é uma obrigação nossa, enquanto professores, formar para essas direções, né? Muitos alunos, obviamente, podem não querer acessar o ensino superior, mas nós, enquanto professores, é nosso dever permitir que ele possa escolher, né? Porque se ele tem condições e escolhe não acessar, está tudo jóia. O problema é quando ele quer acessar e não tem condições. Esse é o problema, né? Não fazer um curso superior, para mim, não é um problema, né? O problema é quando você quer fazer e não tem condições de fazer, né? Porque a trajetória pessoal, cada um escolhe a sua, eu não vejo problema nenhum, né? Conheço muita gente que foram alunos brilhantes no ensino médio e que optaram ter uma vida trabalhando outra coisa, e não no ensino superior, e são felizes, e vida que segue, né? Acho que e tiveram condições de escolher, foi escolha, não quero fazer o ensino superior. Então, a gente precisa ter essa questão. Um aspecto que você coloca, dificuldade com tempo, né? Eu recomendo, no ensino de sociologia, a gente procurar trabalhar com sequência didática.
Evitar de trabalhar plano de aula pontual para aula. Então, ao invés de eu trabalhar uma questão pontual naquela aula, eu pego um tema mais guarda-chuva, maior, mais amplo, e pego focos diferentes dele. Então, por exemplo, cultura é um tema amplo. Então, na primeira aula, eu posso trabalhar a noção de cultura, os tipos de cultura. Numa segunda aula, eu posso trabalhar sobre, lá, porque eles gostam do rap, o mundo musical. Numa terceira aula, uma outra coisa, mas sempre dentro de uma sequência. Por quê? Porque eu consigo realmente me aprofundar. Porque não dá para a gente apresentar conhecimento epistemológico em 40 minutos e querer desenvolver letramento sociológico em 40 minutos. Não é possível. Então, quando a gente trabalha numa sequência, isso torna-se mais palpável. Né? Esse é um ponto. E só um último elemento, Nelson. A desvalorização da disciplina de ciências humanas, né? Principalmente sociologia e filosofia, principalmente. Isso se dá também, é um reflexo também de nós não termos avançado na qualificação da disciplina e termos ganho prestígio. A disciplina de sociologia, muitas vezes, não estou generalizando, mas muitas vezes, ela é uma disciplina de ciência humana. Ela não tem especificidade. É isso que a gente está discutindo aqui, a epistemologia, o letramento, a alfabetização. Ela é uma disciplina onde o professor vai discutir dentro, quase ali no senso comum, mobilizando aleatoriamente conhecimentos gerais de ciências humanas. Portanto, essa disciplina pode ser lecionada por qualquer professor formado em ciências humanas. Então, isso tira a identidade. No dia que a sociologia sair do currículo, não faz falta, porque o professor de história vai continuar ensinando da mesma forma. A abordagem vai ser a mesma. Agora, se nós avançarmos numa especificidade da disciplina, nós podemos argumentar, se tirar a sociologia, disciplina nenhuma promove as competências e as habilidades que a sociologia promove. E aí a gente começa a ganhar um pouco mais de força. Então, a gente precisa avançar um pouco na qualificação também. Não estou dizendo que é apenas culpa nossa. Eu só estou querendo dizer assim, que existe um elemento também que é importante, que é o avanço da qualificação da disciplina. Porque se nós avançarmos, a gente começa a mostrar, por exemplo, um exemplo que o neoliberalismo adora, né? Se uma boa aula de sociologia, com os professores de sociologia, contribui muito para a produção da redação do Enem, por exemplo. Se uma escola começa a ter nota 1000, graças a uma aula qualificada, você imagina como que o professor de sociologia vai ser carregado nas costas. Vai ser tratado assim, dentro da sala de aula, pela direção. Então, a qualificação tem resultado também positivo nesse aspecto. Então, a gente precisa fazer isso. Porque se a gente não avançar, a gente fica sem muito argumento. Porque realmente a gente tem uma condição mais frágil, porque a disciplina é mais recente no currículo, nós não temos a mesma tradição que tem o português, tem a matemática, nós não somos avaliados nas avaliações de larga escala. Então, são vários elementos que desfavorecem. Então, a gente precisa se agarrar onde dá. E eu acho que onde dá é nós fazermos, avançarmos na qualificação da disciplina para podermos ganhar legitimidade. Então, por exemplo, para exemplificar e finalizar minha fala, não é uma autopromoção, né? Não entenda dessa forma. Mas eu trabalhei numa escola que tinha um professor que trabalhava no outro turno que não era formado na área. E se percebia claramente a importância que a escola dava à disciplina de sociologia, no meu turno e no outro turno. Entende? Então, também junto aos alunos, né? Se você dá uma aula qualificada, os alunos começam a valorizar mais a disciplina. Agora, se sua aula é uma aula de sociologia, que só tem um nome de sociologia, mas que o aluno precisa perguntar, professor, é aula de história, é aula de quê? Que não tem especificidade, dificilmente esse aluno vai valorizar a sua disciplina. Também nós precisamos considerar esses elementos que também estão na conta, né? É uma conta bem grande, com vários elementos aí, mas existem esses elementos que estão mais próximo de nós e é onde a gente consegue adotar. A gente não vai conseguir agora mudar o currículo neoliberal de uma hora para outra, mas algumas coisas a gente pode.
Pode falar, Nelson. Não, professor, você fez um comentário aí sobre a questão da especificidade da sociologia. É bem interessante que esse bimestre, pelo menos no primeiro bimestre, no primeiro ano, quando você pega o currículo, né, que veio para a gente trabalhar, foi um currículo, assim, de história. Literalmente, ele foi um currículo, assim, de história, da passagem do período medieval, né, para a modernidade, e aí levou-se até ali na Revolução Francesa. Então, foi bem assim. Acredito, né, que eles utilizaram o conteúdo de sociologia como de sociologia para complementar as habilidades que não foram adquiridas na época da pandemia, né? Então, utilizou-se desses dois conteúdos para aumentar a carga horária de trabalho em história. Então, a gente ficou bem assim retido a questão pelo menos no primeiro ano do ensino médio. Já no segundo ano, né, que foi bem interessante, eu trabalhei muito a questão da sociologia rural, passando pela sociologia urbana, né? Fazendo esse caminho do êxodo rural e tudo, né? Agricultura familiar, agronegócio, né? Então, eu costumo trabalhar, né, sobre a questão de muitos vídeos, né? Pelo menos do Politize, daqueles canais ali, eu trago muito para os meus alunos e sempre faço algumas visitas com ele, né? Por exemplo, a assentamentos, né? Quando eu estou falando de sociologia rural, dessa questão dos movimentos, né? Do movimento sem terra e de outros movimentos, né? Quando eu passo para sociologia urbana, esses movimentos, né? Luta por defesa de moradia e tal. Mas mesmo trazendo assim, eu vejo que os alunos gostam, né? Tem hora que eu falo que eles gostam mais de mim do que a minha disciplina, né? Pela forma e tal, e a forma que eu trabalho com eles, né? Também ser jovem, mas eu esbarro muito nessas questões mesmo, questões mesmo de administrar, como é que eu falar? De superintendência e de governo. Por quê? Às vezes eu mando projetos igual para a gente ir a assentamentos e algumas coisas assim, para sair um pouco do âmbito, né? O âmbito ali dos muros da escola, e aí dentro de um tema, né, que é proposto por eles mesmos, né, que é sociologia rural, então eles criam toda uma resistência, toda uma dificuldade, para não poder levar esses alunos, né? E eu vejo com outros colegas que é um pouco diferente, né, isso. Né? De alguns que vão trabalhar, outros, por exemplo, língua portuguesa, né, até mesmo para os professores de matemática, né? Então, eu falo mesmo o desabafo que eu tenho, às vezes, é nessas questões, né? Como a gente sofre, aí dependendo de alguns temas que a gente vai trabalhar, né? É até pedido para a gente, por mais que o tema vem por lá, por exemplo, né, falar de cultura, ou falar de religião, né, de religiosidade, você não pode, né, pelo menos na minha região, você não pode trazer um representante de uma outra religião. É bem exposto às religiões que você pode. Ainda mais se for de matriz africana, que é bem complexo mesmo. Né? Então, Isso as aí. existências que eu utilizo, que eu falo muito pelo sistema, são essas, entendeu? Então, veja, olha só, você está dizendo o seguinte, vem conteúdo que é muito mais de história do que de sociologia para trabalhar na disciplina de sociologia. Se todos os professores, ou a maioria, tivesse consciência das especificidades da sociologia, haveria uma rejeição desses conteúdos. A secretaria teria que se virar e arrumar outra coisa, entende? Mas a grande maioria vai receber esse conteúdo e vai dar aula de história. Aí é o ponto que eu estou colocando. Por quê? Porque não tem essa preocupação específica da disciplina. E vai dar aula de história. Por quê? Porque como nós somos formados em ciências sociais, a gente domina minimamente história, a gente dá aula. É para falar sobre Idade Média? Vamos falar sobre Idade Média. Entende? Então, essa é uma questão. É óbvio que a sociologia pode se dedicar à Idade Média, sem nenhum problema. Mas eu acho que, na minha opinião, eu acho que seria uma perda de tempo, já que a história já faz esse trabalho e nós temos muitos fenômenos sociais mais contemporâneos que afetam diretamente a vida dos alunos, o mundo social contemporâneo, que a carga horária já é reduzida. Ficar falando de Idade Média, acho que dá para falar de coisas mais contemporâneas. O grande problema é que os professores não conseguem distinguir. E aí, por não distinguir,
qualquer coisa que a secretaria manda, fica. Entende? Então, assim, pode mandar lá ensinar o rádio, sobre a sociedade e a rádio, que o professor vai achar que está legal. Né? Desde que venha o material pronto para ele dar aula, que, muito, infelizmente, às vezes, as condições materiais também dificultam o planejamento do professor. O professor quer facilidade, porque não tem tempo de planejar. E se a secretaria manda um currículo e manda material para o currículo, está tudo certo. Às vezes o professor reclama porque não tem material para aquele currículo. Mas se tiver, dificilmente reclama. Por quê? Porque a gente precisa avançar na especificidade das ciências sociais. No dia que a gente avançar mais nesse sentido, a gente vai ter mais autonomia para questionar quais conteúdos vêm para as escolas. Falando nisso, de conteúdo, eu coloquei num chat aqui o livro didático que eu produzi, junto com o professor Aguinaldo, né, um livro que está ainda em avaliação no Programa Nacional do Livro Didático. Ele pode ser baixado, ele está nesse site aí, se vocês fizerem uma continha bem rápida no Gmail, vocês conseguem baixar o livro. Como eu disse, está em avaliação ainda, né, porque é uma coleção, então, assim, se um livro da coleção for reprovado, a coleção toda reprova. E o resultado deve sair dia 30, né, se vai ser aprovado ou não, e se tudo correr bem, é um livro que vai estar circulando como mais uma opção o professor de sociologia aí. Né? E aí eu tenho todo esse cuidado que a gente está tratando aqui. É um cuidado epistemológico, cuidado com a alfabetização, com o letramento, né? Porque, enfim, é um livro que é escrito por alguém que pesquisa a temática, tem conhecimento didático-pedagógico da temática, e talvez possa ser interessante para as turmas de vocês. Quando eu falo talvez, por quê? Porque existem vários tipos de livros, né? Livros mais aprofundados, livros menos, e o melhor livro é aquele que melhor se encaixa às necessidades do seu aluno. Então, o meu livro não é o melhor livro. Meu livro pode ser o melhor livro para a sua turma. Um outro livro pode ser melhor para outra turma, e assim por diante. Né? O professor precisa escolher o melhor livro para a sua turma. Né? Às vezes o professor escolhe o melhor livro para ele, que também está errado. O professor tem que escolher o livro que é melhor para a turma dele, para os alunos dele, e não para ele. Né? Porque às vezes o professor se encanta com o livro ali, mas não é bom para a turma. Então, se tudo correr bem, vai ser mais uma opção para os professores aí, e Nelson, fica aí o convite para conhecer meu livro. Espero que gostem. Muito bem. Temos aqui uma última questão que foi feita por Yuri. Yuri, você está acompanhando? Se você quiser fazer a pergunta pelo microfone, você tem essa possibilidade. O Yuri fez uma questão aqui no chat, né, por texto. Ele comenta que é estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele comenta que vivemos uma nova realidade, que é a realidade das telas, das inteligências artificiais. E é uma preocupação dele, já desde agora, ainda na graduação, é como lidar com essa questão difícil da atualidade do uso frequente das telas, e agora com a chegada das inteligências artificiais. Como é que nós, professores, vamos disputar a atenção dos estudantes com as telas? Seria essa pergunta que ele faz. Então, veja, eu fui professor, né? Eu sou professor desde 2001. A gente está em 2025, então já se vai aí 24 anos. Nesses 24 anos, Lucas, Yuri, muitas coisas apareceram e assustaram os professores. Muito. Quando surgiu acesso à internet, então, era a grande preocupação, né? Porque quando eu comecei em 2001, pouquíssimas pessoas tinham computador, era internet de escada, as pessoas só conseguiam acessar à noite porque era muito caro, e era via pulso, e à noite era um pulso só. E aí depois se popularizou e foi os notebooks, depois veio o smartphone. Então, e depois os smartphones com internet no celular. Então, a gente sempre viveu nessa relação com a novidade. E aí o que eu digo é o seguinte, o que eu penso? É que nesse período, eu acho que sempre foi assim,
Nós nunca só conseguimos avançar e superar essas dificuldades quando conseguimos ver esses elementos como aliados e não como disputa. Então, quando você fala assim, como que nós vamos disputar? Eu acho que não precisamos disputar. A gente precisa pensar como incorporar, porque isso é parte do cotidiano dos alunos, isso vai fazer parte da vida deles, são habilidades e competências que eles precisam adquirir para a vida, e nós precisamos avançar no sentido de como incorporar isso. Como nós incorporamos a internet. Hoje, professor nenhum tem problema com a internet. Né? Pelo contrário, todo professor quer que tenha na escola um laboratório com computadores, com acesso à internet. Enfim, a gente precisa só conhecer melhor essas ferramentas e ver como é possível usá-las, né, a favor, porque elas têm, como qualquer outro recurso que apareceu nesses anos, tem seus pontos negativos, como a internet, por exemplo, o Google, os alunos copiavam e colavam o trabalho, né, e vinham com as marcas dos links, inclusive. Eu tive casos de aluno que copiou do meu blog, o trabalho me entregou. Então, assim, isso sempre aconteceu. Então, assim, agora a gente precisa só avançar em como lidar e como incorporar as novas tecnologias, porque vai fazer parte da vida social do sujeito e a gente precisa avançar nesse sentido também. E aí, por isso que eu fiz por exemplo, aquele livro que eu citei, os Nós TDICs, né? Aqui tem algumas possibilidades de usar novas tecnologias digitais no ensino de sociologia. Então, a gente precisa fazer esse movimento, né? E a gente precisa conhecer. Né? Não é um bicho-papão, um negócio para a gente estar distante, pelo contrário. É se aproximar e tentar ver as possibilidades para o ensino. Chegou uma última questão no último minuto, do Cristiano, do estudante de Ciências Sociais aqui da UFRN, que é o João Pedro. Ele pergunta, considerando que o currículo de Sociologia no ensino médio costuma dar maior ênfase à sociologia clássica e aborda de forma bastante superficial a antropologia e a ciência política, como o professor Cristiano Bodart enxerga a possibilidade e a importância de integrar essas áreas de forma mais equitativa nas práticas pedagógicas da educação básica? Boa pergunta. Boa pergunta e bem sintonizado com as preocupações atuais. Veja, o próprio MEC tem reconhecido da importância de uma maior integração entre as três áreas. Não? O edital do Programa Nacional do Livro Didático, destinado às editoras e aos autores, tem um item lá, que o livro que não tiver abordagens mais integradas e que tiver desbalanceado as abordagens de uma das áreas, seriam reprovados. Então, ou seja, é uma preocupação da área. Agora, uma questão que é muito pessoal minha. Tem temas que a gente aborda exclusivamente a partir de uma área, né? Porque é clássico, ali trabalho, por exemplo, sociologia, né? Quase clássico. Mas, na medida do possível, a gente precisa fazer abordagem das três áreas, ou de pelo menos duas áreas, para cada temática. Então, por exemplo, trabalho. Né? Eu posso fazer uma abordagem, trazer as contribuições de Marx, por exemplo, que está muito presente, para pensar trabalho, mas eu posso trazer antropologia para pensar o trabalho. Então, por exemplo, esse livro que eu escrevi para o Programa Nacional do Livro Didático, a gente procura fazer justamente esse diálogo. Então, trabalho, a gente vai discutir tanto trabalho fora do capitalismo, quanto trabalho dentro do capitalismo, e fazendo abordagens tanto da ciência política, da sociologia, da antropologia, quanto possível, né? Quando é possível. E, claro, que tem temáticas que é muito específica por exemplo, falar de poder, Estado é ciência política, né? Embora a sociologia política se dedique, a antropologia também se dedique, mas tem uma área que ela tem uma contribuição maior, mais vigorosa, e a gente acaba se dedicando mais a ela. Mas, na medida do possível, a gente precisa fazer esse diálogo. Por que eu defendo isso? Porque uma aula, quando ela tem perspectivas diferentes, ela pode engajar mais os alunos. Um exemplo, vou trabalhar movimentos sociais, a partir da sociologia, vou trabalhar, por exemplo, a relação como que os movimentos sociais eles engajam as pessoas e mantêm-se engajados. Né?
por exemplo, e os repertórios adotados pelos movimentos sociais. Isso está muito presente na sociologia política. Às vezes o aluno não se interessa nisso, mas se eu faço essa abordagem, mais uma abordagem da ciência política, focando, por exemplo, no papel da liderança, né, dos líderes, e a relação com o Estado, talvez vai ter aluno que vai se interessar por esse segundo ponto. E se eu entro com antropologia para pensar as redes de sociabilidades, né, as interações simbólicas dos sujeitos dentro do movimento social, como que esse movimento social produz identidades, né, como que o sujeito se autorrepresenta dentro desse grupo, enfim, talvez isso engaje outros alunos. Então, se eu faço uma abordagem pego um objeto e olho ele de forma mais ampla dentro das ciências sociais a partir das 3 áreas, a possibilidade do aluno achar alguma coisa interessante é maior do que se eu abordar apenas de uma perspectiva. Além disso, além do engajamento, a gente tem uma aula mais qualificada, mais aprofundada. Agora, obviamente, a gente precisa fazer isso como no ensino de sociologia. A gente só consegue fazer isso se for no modelo que eu falei para o Nelson, né? Fazer uma sequência didática. A gente não consegue querer dar aula de ciência política, antropologia, sociologia, do trabalho em 40 minutos. Né? Quando muito, 40 minutos quando muito. O Nelson foi até muito generoso com o tempo, às vezes nem isso a gente consegue. Né? Se você for fazer, por exemplo, vou levar um data show, aí o data show, o cabo não funciona, aí não sei o quê, aí vai metade da aula, para poder começar a projetar o conteúdo. Então, a gente precisa planejar uma sequência didática abordando áreas mais amplas, né, para poder fazer esse diálogo. E aí, esse livro que eu recomendei para vocês ali, a gente tenta fazer esse diálogo, né, fazer uma coisa mais mista, porque a aula é de ciências sociais, embora o nome seja sociologia, a aula é de ciências sociais. Muito bem, chegamos ao final do nosso evento. Durou bastante, né? Tivemos aí tanto uma apresentação do livro, quanto um diálogo sobre temáticas relativas ao ensino de sociologia. E quero agradecer, em primeiro lugar, ao professor Cristiano Bodar, por estar aqui conosco hoje, por colaborar com a formação desses estudantes, desses professores de Ciências Sociais e Sociologia. E agradecer também vocês que se inscreveram, que acompanharam aqui o nosso evento. Provavelmente esse material depois vai ser editado e vai ser disponibilizado no momento oportuno na plataforma do projeto Sociologia nas Redes, que nós já temos aí também há alguns anos, que é para fazer com que essa exposição do professor Cristiano possa também ser acessada por outros estudantes, por outros interessados, tá?